Olá pessoal, então a nossa aula de hoje é sobre proteínas, né? Sempre ouvimos falar que as proteínas elas são importantes, que alguns alimentos contêm proteínas, né? Que existem dietas à base de proteínas, mas afinal, o que é uma proteína, né? Então assim, as proteínas, pessoal, ela é o composto orgânico mais abundante no seu corpo, certo? Aí você vai dizer assim, tia, mas eu aprendi que o que é mais abundante no meu corpo não são as proteínas. O que é mais abundante no nosso corpo é a água. Na verdade, a água ela é o composto inorgânico, né? O composto inorgânico mais presente no nosso corpo. Mas o composto orgânico mais presente são as proteínas. Aí eu coloquei algumas imagens, né, com alimentos ricos em proteínas, como vocês podem notar. Certo? Então, assim, as proteínas, elas são os compostos orgânicos, né? Extremamente importante para a nossa sobrevivência. É tanto que, por isso que eles são tão abundantes, né? Eu acredito que se eles não fossem importantes, eles não tinham em tanta quantidade no nosso corpo. Um exemplo dessa importância, por exemplo, eu coloquei bem aí a questão do DNA. Um DNA e o que é o gene? O gene é um pedacinho do DNA. Nesse gene, ele que vai codificar todas as proteínas responsáveis por características no nosso corpo. Todas as características possíveis. Por exemplo, a cor dos nossos olhos, né? Quem vai definir qual é a cor dos nossos olhos é justamente uma proteína. Então, assim, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. Então, as proteínas, elas são extremamente importantes porque elas estão relacionadas com tudo do nosso corpo, como vocês vão ver outras funções, ok? Então, pessoal, as proteínas, né, elas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos, como vocês veem na imagem. Essas moléculas elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, sendo que existem 20 tipos de aminoácidos, somente 20 tipos de aminoácidos, e milhares de proteínas. Então, dependendo de como esses aminoácidos eles vão se arranjar, é que vai formando as proteínas, ok? Então, existem dois tipos de proteínas, que são as fibrosas e as globulares. No caso das fibrosas, essas cadeias, né, elas estão enroladas entre si, como se fosse uma corda. Um exemplo dessa fibrosa, vamos citar a queratina. A queratina, né, é uma proteína que ela está presente nas unhas e nos cabelos, por isso que a maioria dos shampoos aí, fazem propaganda que contém a queratina. Né? Já nas proteínas globulares, as cadeias elas dobram-se em uma forma mais ou menos esférica. Como, por exemplo, nós temos os anticorpos, aí que vai nos ajudar na defesa contra micro-organismos, por exemplo, e a questão das enzimas. Né? Que as enzimas são proteínas bastante importantes que elas vão auxiliar na questão mais adiante vocês vão ver. A questão de acelerar as reações químicas no nosso corpo. Então, pessoal, baseado aí em face dessa complexa estrutura molecular, né, dessas proteínas, nós podemos classificá-la de acordo com o seu nível de organização, né, de acordo com que essas estruturas estão organizadas e entrelaçadas umas nas outras. Então, assim, elas podem ser classificadas como estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Por essa imagem você vê mais ou menos como é a organização, como é que elas se organizam. Né? Vocês podem notar que uma é completamente diferente da outra na questão da organização. Eu não falei no começo do vídeo, mas pelas imagens vocês veem os alimentos mais ricos em proteínas, né? Ovo, derivados do leite, carne, certo? Então, assim, as funções das proteínas, nós temos muitas funções importantes, né? Dentre elas, vamos falar a questão das enzimas, né? As enzimas, elas são encontradas na natureza, são catalisadoras. O que é isso? Elas aceleram as nossas reações químicas, certo? Então, sem as enzimas, o nosso corpo não funcionaria.
Um exemplo bem típico é a enzima lactase, que essa enzima é que vai fazer a digestão da lactose encontrada no leite, que vocês viram. Então, quem tem intolerância à lactose, né, quem toma leite aí, dá dor de barriga, que vocês já viram, é quem não tem essa enzima, lactase. Então, se a pessoa não tem a enzima, não tem como fazer aquela digestão daquele certo componente, né? Então, outra função aí na questão da contração muscular. A contração muscular, ela só ocorre graças à ação de duas proteínas, né? Que é chamada de miosina e actina. Então, sem essas proteínas, não tinha como os nossos músculos se contrair, ok? Elas atuam também nas mais diversas funções do organismo, né? E em sua grande maioria, elas são compostas por proteínas, por exemplo, os hormônios, né? Os hormônios, eles são extremamente importantes. Por exemplo, um hormônio bem conhecido aí da gente é a insulina. Você sabe que a insulina, a gente associa logo à questão da diabetes, né? A insulina vai ser aquele hormônio que vai ajudar a ter o controle da quantidade de açúcar que entra e sai do sangue, certo? Por isso que eu dei o exemplo lá, casa que tem diabetes, geralmente o banheiro é cheio de formiga, né? Por quê? Porque aquela pessoa já está com seu sangue doce, digamos assim, até a urina fica doce. A questão dos anticorpos, né, que essas proteínas elas vão atuar na defesa do nosso corpo, certo? Aí eu coloquei o exemplo atuando aí sobre um vírus. E tem a questão também da coagulação do sangue, que eu falei até na aula passada sobre a coagulação do sangue. Tem a fibrina, né, que ela é uma proteína. E por último, pessoal, na questão do transporte de oxigênio, né? A hemoglobina, que ela é bem conhecida, ela é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio. É o interessante que eu acho que as hemácias, que é as nossas células vermelhas do nosso corpo, elas não têm núcleo, né? Todas as nossas células têm núcleo. As hemácias, elas não têm núcleo. Por quê? Para poder caber mais hemoglobina, para poder conseguir transportar a quantidade máxima de oxigênio. Então, o oxigênio que você está utilizando no seu corpo, eles são transportados, né, no seu sangue através dessa proteína chamada de hemoglobina. Okay? Então, pessoal, para a gente concluir esse conteúdo, né, por último vou falar só sobre a desnaturação das proteínas. Então, assim, as proteínas, vocês viram que elas têm uma estrutura tridimensional, né, e ela pode sofrer alguma alteração do ambiente, como, por exemplo, sobre a ação de determinada temperatura, certo? Então, assim, quando ocorre a alteração dessa formação dessas proteínas, a gente diz que ocorreu uma desnaturação, certo? Então, assim, quando ocorre essa desnaturação, ela perde a forma original e aí ela pode perder também as suas funções no organismo. Eu coloquei um exemplo aqui do ovo. Você vê que o ovo cru, ele tem um formato. Quando ele vai em uma determinada temperatura, ele perde aquele formato, né? Ele é líquido, pastoso, ele passa a ser de outra forma. Então, assim pode acontecer com as proteínas dentro do nosso corpo. Elas podem perder essa estrutura e perder a sua função. Por isso que é muito perigoso uma febre alta, né? Você vê que qualquer hospital, qualquer emergência, se você chegar com febre, você é atendido logo, né? Assim que você chega no pronto-socorro, a primeira coisa que eles fazem é medir sua temperatura. Por quê? Porque febre alta é perigosa. Justamente por causa dessas proteínas que elas podem perder suas funções, né? Podem perder sua forma, desfazer a sua estrutura e assim perder sua forma. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Na próxima semana será o meu trabalho, ok? Mas eu coloco as orientações aí no Google Sala de Aula para vocês.